que a gente pode falar sobre congruência? A ideia da congruência é a ideia de que quando você olha para um certo número e pensa na divisão desse número, de outros valores por esse número, de números inteiros por outro, o resto da divisão tem uma quantidade finita de possibilidades. O que eu quero dizer com isso? Imagina só, se eu dividir aqui por 6, por exemplo, se eu pego qualquer número e divido por 6, vou colocar aqui num exemplozinho no nosso canto. Se eu dividir um número por 6, qual é as possibilidades aqui para o quociente? As possibilidades para o quociente são muitas, né? Tem muitas possibilidades para o quociente. Agora, para o resto, a gente tem uma quantidade de possibilidades que é finita, né? Quais são os possíveis restos na hora que a gente divide por 6? É isso. Olha só, a gente pode dividir por 6 e aí o resto só pode dar 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, né? Quando a gente divide um número por 6, os restos só podem dar esses valores aqui. E aí o que acontece? A gente pega alguém, né, um menino lá chamado Gauss, né, ele teve uma ideia brilhante de falar assim, olha, se esses são só os possíveis números, vamos fazer o seguinte, vamos pegar todos os números que existem, todos os números inteiros que existem e dividir esses números em clubinhos, né? É assim, o grupinho da galera que quando você divide por 6 deixa resto 0. O grupinho da galera quando você divide por 6 deixa resto 1. O grupinho da galera quando você divide por 6 resto 2 e por aí vai, né? Então, ele até, inclusive, né, pensou dessa maneira, colocando um relógio, né, fazendo a ideia como se fosse um relógio. Você pegar aqui assim, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. São só essas possibilidades. Agora, se você for girando os números, por que o relógio? Olha que ideia inteligente. Porque se você for girando os números, o que acontece é que o 6, qual é o resto da divisão de 6 por 6? O resto da divisão de 6 por 6 é 0. Então, o 6 cai aqui, ó. Se você for girando aqui, o 6 cai aqui. E o 7 aqui. E o 8? 9, 10, 11, 12. E aí, isso gera muito claramente o negócio que eu falei dos grupos, os clubinhos, né? O clubinho da galera que deixa resto 11, deixa resto 1, ou 2, ou 3 e tal. Então, a gente vai lá, então, e divide os números nesses 6 grupinhos, tá certo? E aí o que mais acontece? Aí a gente pega e introduz uma notação, uma maneira de escrever, que é assim, eu vou dizer que 2 caras estão no mesmo clubinho aqui, aí eu digo que eles são congruentes nesse meu exemplo, módulo 6, né? Eu digo que eles são congruentes no módulo. E aí a gente escreve dessa maneira, eu escrevo assim, ó, A é congruente a B, módulo M, o que quer dizer isso? Quando eu digo que A é congruente a B, módulo M, eu estou dizendo que A e B estão no mesmo clubinho, ou seja, que eles deixam o mesmo resto na hora de dividir pelo M. E aí, por que isso é útil, professor? Por que a gente inventa uma maluquice dessa? O que o retardado do Gauss tá inventando uma maluquice dessa? Pelo seguinte, porque essa conta, esse bicho aqui, esse símbolo de congruência, ele é um símbolo que satisfaz certas propriedades exatamente como o sinal de igual. Como a gente sabe fazer contas usando o sinal de igual, a gente acaba sabendo fazer contas usando esse cara. Como assim, professor? Quais propriedades? Por exemplo, se você tiver uma igualdade entre A e B, e uma igualdade entre C e D, você sabe que você pode somar as 2 equações, não é isso? Na congruência também. Você pode fazer, se A é congruente a B e C é congruente a D, você pode somar os 2 caras. Você também pode multiplicar dos 2 lados, né? Eu posso fazer A vezes C, vai ser congruente a B vezes D. E você pode fazer, pegar uma das equações e elevar a um certo valor, não é isso? Então, o que acontece aqui é que essa conta, ela segue propriedades que nem a conta de sinal de igual, beleza? Vamos ver um exemplo. Para que poderia servir isso, professor? Para que serve esse negócio? Por exemplo, olha só, eu quero saber o resto na divisão desse negócio enorme por 4. Aí você fala assim, acordei de manhã com uma vontade de elevar alguma coisa ao cubo, de uma vontade de fazer 441 ao quadrado, acordei de manhã com uma vontade de fazer isso. Aí você fala, pô, não, né? Vou pegar esses caras aqui e vou olhar módulo 4. Vou dizer assim, ó, eu quero saber o resto na divisão por 4, então eu quero saber o seguinte,
Essa conta aí, ó, 339 ao cubo menos 441 ao quadrado é congruente a x módulo 4. E aí qual que é o truque? Quando você está usando esse ambiente, esse tipo de conta, você sempre pode trocar cada número pelo resto na divisão dele pelo módulo. Em vez de trabalhar com 339, eu vou dividir 339 por 4 e ver qual é o resto. Vou te dar um spoiler. Se você dividir 339 por 4, o resto vai ser 3. O resto vai ser 3. Daqui a pouco a gente vai aprender uns bizus aí, ó. Ou seja, esse 339 eu posso substituir por 3 módulo 4. E o 441? Repara, 440 é múltiplo de 4. Então 441, a hora que eu divido por 4, deixa resto 1, tá certo? Então isso aqui, ó, menos 1. Aí basta resolver essa conta em vez de resolver essa. E aí a parada vai sair, ó. O x, que é a congruência que eu estou perguntando, ó, 3 ao cubo dá 27. Menos 1 dá o quê? 26. Ah, o resto na divisão por 4 é 26? Não, cara. O resto na divisão é sempre um número menor do que o valor pelo qual você está dividindo. Quando eu dividia por 6, o resto na divisão podia ir até 5. Quando eu divido por 4, o resto na divisão pode ir até 3. Então esse 26 aqui, o que eu faço com ele? Você pensa no resto dele na divisão por 4. 26, se eu dividir por 4, o resto dá 2. Ou seja, esse x é congruente a 2. Módulo 4. Módulo 4. Belezinha? Então, essa é a ideia da parada, tá? O que acontece? Vamos fazer um outro exemplo, ó. Vamos fazer um outro exemplo. Ah, professor, para que resto na divisão serve? Vou te mostrar esse exemplo aqui. Olha esse exemplinho aqui. Esse exemplinho fala assim: se hoje é quarta-feira, qual é o dia da semana que vai cair daqui a 345 ao quadrado dias? Daqui a um número de dias que passa que vai se passar 345 ao quadrado dias. Bom, pensa assim. Como é que eu faço para pensar qual é o dia da semana daqui a um certo número de dias? Vou fazer uma pergunta fácil, é que a gente às vezes faz a pergunta errada. Daqui a 7 dias, qual é o dia da semana? Poxa vida, é o mesmo dia da semana de hoje, né? Quarta-feira, certo? Daqui a 7 dias vai dar uma quarta também. E aí, e se eu perguntar assim, daqui a 10 dias, qual é o dia da semana? Aí você pensa assim, bom, daqui a 7 dias é quarta-feira. Então sobram 3. Ou seja, aí você pensa quinta, sexta e sábado. Se eu perguntar daqui a 30 dias, você faz o quê? Você pensa, quantas semanas vão se passar? É só você dividir por 7. Se você dividir por 7, vai dar 28 e o resto 2. Ou seja, passam 4 semanas e mais 2 diazinhos. Ou seja, para saber qual é o dia da semana daqui a um certo tempo, você divide por 7 e pega o quê? Pega o quociente da divisão? Não, você pega o resto. Então, para saber isso, eu preciso pegar esse númerozinho aqui e dividir ele por 7 e ver o resto. Então, eu estou perguntando qual é o resto desse cara aqui por 7. Aí, congruência, olha só que facinho. Eu vou dizer assim,
x é congruente a 345 ao quadrado módulo 7. X é congruente a 345 ao quadrado módulo 7. Olha aqui, como é que eu faço esse negócio? 345 é o quê? 345, se você dividir por 7, dá qual o resto? Será que é múltiplo de 7? Olha só, 345 dividido por 7 vai dar aqui, ó, poxa vida, dá 4, resto 6, 65 por 7 dá 9, resto 2. O que importa é o resto. Então o x é congruente a 345 ao quadrado, ou seja, ele é congruente a 2 ao quadrado. Na congruência, você sempre pode trocar o número pelo resto na divisão dele pelo módulo, tá certo? Você troca o número por o quê? Ó, x é congruente, em vez de escrever 345, eu vou escrever 2 ao quadrado. Não no expoente, tá, gente? Não no expoente, ou seja, x é congruente a 4. O que quer dizer isso? Quando passar essa quantidade de números, quando passarem 345 ao quadrado, gente, não sei quanto é isso. Vai passar um monte de semana, não são 49 semanas, vai passar um monte de semana e mais 4 dias. Ou seja, vai dar várias semanas, aí a gente cai numa quarta-feira de novo, ainda vai sobrar 4 dias para fechar essa quantidade de dias aqui. Aí, ó, então, aí você pode fazer um dedinho, ó. Se hoje é quarta, aí, ó, mais 4 dias. Quinta, sexta, sábado, domingo. Pronto, domingo. Yay! Domingo. Por exemplo, com isso, você pode saber qual dia do seu aniversário ano que vem. Imagina, meu aniversário esse ano caiu na terça-feira de carnaval. Ah, maravilha, o dia do primeiro caso de coronavírus no Brasil. Que terrível. Que exemplo terrível de se dar. Meu aniversário esse ano caiu na terça-feira de carnaval. Olha só. E aí, como é que eu faço daqui a um ano? Qual dia da semana que vai cair meu aniversário daqui a um ano? Ó. Então, em 2020, meu aniversário caiu numa terça. Só que aqui tem um detalhezinho. Só um detalhezinho. Meu aniversário é dia 25 de fevereiro. E esse ano de 2020 foi um ano bissexto. Então, quantos dias se passam até o meu aniversário de 2021? Em 2021, quantos dias vão se passar? Quantos dias vão se passar para o 25 de fevereiro de 2021? Em condições normais de temperatura e pressão, passariam 365 dias, certo? Só que, como esse ano foi bissexto, aqui no meio do caminho, entre esse dia e esse dia, eu tenho o quê? Eu tenho o 29 de fevereiro, então eu tenho um dia a mais, eu tenho 366 dias. Se passaram daqui para cá, 366 dias. E aí o que acontece? Como é que eu faço para saber quantos dias, qual dia da semana que cai aqui? Você pega esse 366 e divide por 7. Divide por 7. Ó, 36 dividido por 7 dá 1. Resta 1. Dá 5. Resta 1. 16 dividido por 7 dá 2. Resto 2 também. O que quer dizer? Ó, o que importa é isso aqui, ó. Sabe aquele lance de que o ano tem 52 semanas? Olha aqui, é por causa disso, ó. O ano tem 52 semanas. E esse resto na divisão deu 2, porque o ano foi bissexto. Então, se a terça, esse ano, 2020, 2021, vai aqui, ó. Quarta, quinta, soma mais 2. Quinta-feira. Quinta-feira. Agora, o que mais que a gente vai saber aqui também? Agora, se fosse um ano normal, quanto que ia dar esse resto aqui? Esse resto ia dar 1, não é isso? E aí é uma coisa que você sempre pode observar, né? Quando não tem ano bissexto, né? Quando não tem um 29 de fevereiro no meio do caminho entre um aniversário seu e outro, o que acontece é que o dia da semana do seu aniversário vai sempre pulando de 1 em 1. Se esse ano foi quarta, ano que vem vai ser quinta. Aí depois sexta.
Aí quando tiver um ano bissexto, vai pular 2 vezes. Quando você tiver um 29 de fevereiro entre um aniversário e outro, ele vai pular 2 dias. Entendeu? Isso, João. A gente conta o 29 de fevereiro quando você faz aniversário antes do 29 de fevereiro. No ano bissexto. Mas, por exemplo, se você fez aniversário hoje, vamos dizer, hoje é 1º de julho, né? 1º de julho. Se você faz aniversário hoje, até o ano que vem, não tem 29 de fevereiro no meio do caminho. Beleza, 365 dias. Então, a pessoa que faz aniversário hoje numa quarta-feira, ano que vem vai fazer aniversário na quinta-feira. Agora, se você pensar um ano atrás, há um ano atrás a gente voltou 366 dias. Porque para voltar para o ano anterior, aí passou pelo 29 de fevereiro. Então, eu tive quantos dias? Aí eu preciso andar 2 dias para trás. Então, quem fez aniversário hoje, ano passado fez aniversário na segunda-feira. Porque hoje é quarta, né? Então, voltando na terça e na quarta. E na segunda. Beleza? É isso. Ok. Vamos rever aquele exemplinho clássico? Ó, eu acho que semana passada foi tudo meio corrido, eu tava meio mal e tal. Eu tô querendo rever a aula inteira hoje, assim, ó. Ó, vamos ver aquele exemplinho clássico da potência? Ó. Deixa eu apagar ali também. Vamos olhar esse probleminha clássico. Esse probleminha diz assim pra gente: qual o resto na divisão de 2 elevado a 2020 por 6? E aí, não adianta você querer calcular o 2 elevado a 2020, tá certo? Isso aí não vai rolar. O lance desse... Não tem problema de matemática assim, com os números muito estratosféricos, você observar um comportamento que vai acontecer lá na frente. O que você tem que fazer é olhar para os casos menores, né? Quando você olha para os casos menores, a coisa fica mais suave. Olha só, como assim olhar para os casos menores, professor? Por exemplo, vamos calcular as potências menores de 2, olhando no resto da divisão por 6. E se eu estou falando do resto da divisão por 6, eu estou falando de quê? Eu estou falando olhar módulo 6. Aí olha aqui, ó, 2 elevado a 2020 é congruente a quanto módulo 6? É isso que eu quero saber. Só que eu não vou chegar aqui e vou sair olhando 2 elevado a 2020. Eu vou olhar as potências menores. Por exemplo, 2 elevado a 1 é congruente a 2 mesmo, módulo 6. 2 elevado a 2 é congruente a 4. Né? Eu não vou ficar escrevendo módulo 6. 2 ao cubo é congruente a 8. Ó. 2 ao cubo é congruente a 8, módulo 6. Certo? E agora, professor, já sei, você vai ficar fazendo as potências até chegar em 2020, né? Não. Olha aqui, 2 à quarta... Gente, como é que eu posso sair de um para o outro? Eu preciso realmente ficar calculando 2 ao cubo, 2 à quarta, exatamente quanto eles dão? Tem 2 paradas que eu posso observar já aqui. 8 módulo 6, você lembra que na congruência você sempre pode trocar o número pelo resto na divisão dele pelo módulo. Em vez de escrever 8, eu vou escrever... O quê? O resto na divisão de 8 por 6 dá 2. Então eu já vou voltar pro 2, ó. Ih, caramba. Ficou fácil.
Caraca! E agora? Multiplica esses 2 por 2. Como é que eu saio daqui para cá? Você não tem que multiplicar por 2? Então daqui para cá multiplicado por 2 vai dar o quê? 4. E professor, olha aqui. 2 à quinta vai ser congruente a quanto? Eu multiplico os dois lados por 2. Aí 4 vezes 2 dá 8 e 8 módulo 6 dá o quê? 2 de novo. Olha o que vai acontecer. 2 à sexta é congruente a 4. E aí, quando você vai repetindo esse cara, olha o que rolou ali. Rolou que tem uma revisão, né? Tem uma repetição, tem um período de repetição. Ou ele vai dar 2 ou ele vai dar 4. Agora, você consegue usar essa repetição? Você consegue explorar esse período de repetição? Consegue sim. Quer ver só? Olha aqui. Eita. Quando o expoente é par, esse resultado dá 4. Quando o expoente é ímpar, esse resultado dá 2. Tá? Par, ímpar. Par, ímpar. É só ver, o período de repetição é de 2 em 2. Ou seja, quando você chegar lá no 2 elevado a 2020, você está aqui num caso desse tipo aqui. Um número que é tais elevado a um expoente par. E aí, olha o que acontece aqui, ó. Isso aqui fica, então, congruente a 4 módulo 6. Ou seja, você pegar esse número 2 elevado... Olha, matemática é uma coisa linda mesmo. Eu não preciso fazer a conta. Isso aqui é um número gigantesco, gente. 2 elevado a 2020 é um número aí que tem na ordem de 700 algarismos. Tem na ordem de 202 algarismos. Por aí. 606 algarismos. É isso. Tem na ordem de 600 algarismos. Ah, eu não preciso efetuar essa conta para saber que se eu pegar esse número gigante e dividir por 2, o resto dele dá 4. Certo? Vamos olhar um outro exemplo com essa cara aí. Por 10, olha só. Por 10. Agora, eu vou te mostrar um bizu muito grande. Olha aqui. Eu quero qual é o resto da divisão dessa conta aqui? 347 elevado a 347 por 10. Galera, quando eu estou olhando para resto na divisão por 10, é porque, na verdade, eu estou perguntando qual é o último algarismo. Né? Essa conta aqui, ela também pode aparecer com outra pergunta, com a pergunta: qual é o último algarismo? Ó. Divisão por 10 também está te dizendo, ó, qual o último algarismo. Algarismo. Disso daqui. Qual o último algarismo desse número? Olha como matemática é lindo, cara. Eu vou saber. Olha isso, cara. 347 elevado a 347 é um número gigantesco, insano. Você não vai fazer essa conta na mão jamais. Agora, eu consigo dizer quem é o último algarismo desse cara, mesmo sem fazer a conta. Olha que coisa maravilhosa. Aí, eu chego aqui e falo assim, bem, primeiro eu quero isso congruente a quanto módulo 10? Eu quero saber assim, 347 é congruente a quanto elevado a 347 módulo 10, tá? Agora, se eu tô olhando para esse cara, lembra, eu posso trocar cada número pelo resto na divisão dele, pelo módulo. Então, esse 347 da base, eu vou trocar por quanto? Se eu dividir 347 por 10, o resto é exatamente o último algarismo de 347, que é 7. Então, isso é a mesma coisa que 7 elevado a 347. Aí o aluno ingênuo já me pergunta logo, professor, o expoente eu não podia ter trocado também não? Não, gente, não é assim que funfa.
Não funfa desse jeito. Funfa assim, ó. Se você pegar esse camarada aqui, a base você pode mexer. O expoente você não vai sair jogando essa brincadeira, não. Tá, e agora? Eu quero 7 elevado a 347. O que é que você faz? Olha os padrões iniciais. Sabe por quê? Eu vou te garantir que vai sempre repetir. Daqui a pouco eu te explico por quê. Olha só. 7 elevado a 1 dá congruente a 7. 7 ao quadrado, presta atenção, gente. Presta atenção. Ó, eu vou multiplicar por 7 em cima e embaixo. Então, multiplicando aqui por 7 vai dar 49. Só que 49, como eu estou módulo 10, cada vez que o número ficou grandão, você troca ele pelo resto da divisão pelo módulo. Então isso aqui dá 9. 7 ao cubo, como é que eu acho 7 ao cubo? É multiplicando 7 ao quadrado por 7. Então 7 ao quadrado é 9. 9 por 7, 63. Aí em vez de escrever 63, eu escrevo o quê? 3. Isso. Olha aqui, multiplica por 7 de novo. 7 à quarta vai dar 21. 21 é o quê? É 1, ó. Então 7 à quinta, olha o que acontece. Ah, moleque. Tá vendo esse 1 aqui? Esse 1 vai fazer aparecer a repetição. 7 à quinta é o quê? 7. Olha, começou a repetir. Então vai repetir sempre isso aí. Quando repetir o primeiro cara, vai começar a repetir toda hora. Ó, 7 à sexta vai dar o 9 aqui. 7 à sétima vai dar o quê? Vai dar o 3. 7 à oitava vai dar quanto? Vai dar 1. Né? Tá quase acabando o quadro aqui, ó. 7 à oitava vai dar 1. Vou escrever aqui no cantinho pra você não ficar tão na merda, ó. 7 à sétima vai ser congruente a 3. 7 elevado a oitava vai ser congruente a 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai repetindo de 4 em 4. Quer dizer que esse cara vai se repetindo de 4 em 4. O último algarismo das potências de 7 se repetem conforme você vai andando de 4 em 4 no expoente. Olha que brabo. Aí, o que a gente tem? Para achar 347, você pensa assim, divide 347 por 10? Não, por 4, porque é o período de repetição, que é de quanto em quanto tempo esse cara se repete. Então você pensa assim, ó, 347 dividido por 7 não, por 4, vai dar, ó, 34 dá 2, 8, resto 2. 27 vai dar 6, resto 3. O que quer dizer isso? Quer dizer que 347 é um múltiplo de 4 mais 3. Ou seja, 3 números antes era múltiplo de 4. 7 elevado a 344 é múltiplo de 4. Toda vez que o expoente está dando múltiplo de 4 aqui, essa conta está dando 1. Aí, para você chegar no 347, ó, 7 elevado a 348, 5, 346, 347. É só seguir o padrãozinho que está ali, ó. É só seguir o padrãozinho que está ali, ó. Depois do 1, vem um cara com 7, depois 9, depois 3. 7, 9, 3. Ou seja, esse camaradinho aqui, se você resolver essa conta, o último algarismo é 3. E a gente não precisou fazer uma potência gigante. Matemática é lindo, né? Quem não concorda tá errado. Vamos fazer mais um exemplo legal.
Caraca, maluco. Caraca, maluco. Como é que faz essa questão aqui? Qual o resto na divisão por 5 desse monstro gigante aqui, ó? Galera, tá escrito aqui, né? É o bizu, é o spoiler do que a gente vai usar. Repara só, cara, quando eu olho para essa conta e quero saber o resto na divisão por 5, eu tô dizendo o seguinte, esse cara aí é congruente a quanto módulo 5? N aqui, ó, o tal do Nzinho, ele é congruente a quanto, ó? É congruente a quanto? Módulo 5. Então eu vou pegar essa conta aqui e vou pensar ela módulo 5. Só que sabe o que acontece? O que acontece é que, eu te falei que quando você tem, olhando um módulo, você pode trocar cada número pelo resto na divisão dele pelo módulo. E aí você vai falar assim, ah, já sei, professor, então, em vez de 2 ao quadrado, que é 4, 2 ao quadrado, deixa lá. 3 ao quadrado, que é 9, eu vou substituir por 1. Aí 4 ao quadrado, que é 16, eu vou substituir por 1 também. E o resto eu vou sair substituindo tudo por 1. Mas, poxa vida, ainda ficou muito confuso, ainda tá muito difícil, ainda não entendi nada. Agora eu vou te contar, cara, agora, olha que coisa linda. A ideia da congruência é que você pega todos os números que existem e você arma eles e você coloca eles em grupos pequenos, numa quantidade de grupos menor, tá?